Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Levítico 15 e 16. O Senhor falou a Moisés e a Arão e ordenou-lhes: Falai aos filhos de Israel para orientá-los. Quando um homem observar qualquer espécie de corrimento no membro, ele se tornará impuro. Enquanto tiver esse fluxo, sua impureza consistirá no seguinte: quer sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará também impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em água, e ficará igualmente impuro até o pôr do sol. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo desse homem deverá lavar suas vestes, banhar-se em água fresca e limpa, e ficará também impuro até o final da tarde. E se esse homem cuspir sobre uma pessoa pura, esta deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impura até o pôr do sol. Toda a sela sobre a qual viajar esse homem ficará impura. E todos aqueles que tocarem em qualquer objeto, sobre o qual esse homem tenha se assentado, deverão ser declarados igualmente impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto, seja qual for, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até o pôr do sol. Todos aqueles que forem tocados por esse homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por esse homem será quebrado e todo utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente e então voltará a ser considerado puro. No 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e se chegará à presença de Yahvé, o Senhor, na entrada da tenda do encontro, e entregará as aves aos cuidados do sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas, como oferta para tirar pecados, e a outra, como oferta que será completamente queimada em holocausto a Deus. Assim, diante do Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação, e o homem ficará puro. Quando um homem apresentar perda de esperma, deverá banhar em água fresca e limpa todo o corpo, e será considerado impuro até o início da noite. Toda veste ou objeto de couro atingidos por essa emissão seminal deverão ser lavados em água fresca e ficarão impuros até a tarde. Sempre que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos deverão lavar-se com água fresca e limpa, e serão considerados impuros até o final do dia. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura, todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dessa mulher deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela tiver se assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, aquele que o tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com uma mulher durante seu período de menstruação ficará impuro 7 dias, e qualquer cama em que ele se deitar igualmente se tornará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura como durante o tempo da menstruação. Quem os tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias, e então será considerada pura. No 8º dia tomará 2 rolinhas ou pombinhos e os trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, e o outro, como holocausto. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação, e a mulher ficará pura. Advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem ficar impuro por causa de corrimento no membro ou de perda de esperma, da mulher, quando de suas regras menstruais.
a respeito do homem ou da mulher que tem algum fluxo e quanto ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher menstruada. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos quando apresentavam diante de Yahvé, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: Fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem, logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça ele colocará o turbante também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro, como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício por seu próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e por sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes, mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé, e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel, no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício por seu próprio pecado, e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo e por sua casa, e imolará o novilho. Encherá então o incensório com brasas ardentes tiradas do altar, de diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo, diante do Senhor, uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa, em seguida, também com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes, diante da tampa, o propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, por suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro que permanece com eles, no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ir entrar para fazer expiação no santuário até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual da expiação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas em forma de chifre moldadas no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar-se o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário. E o homem soltará o bode no deserto. Em seguida Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar o santo dos santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. 25 Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. 26 E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. 27 O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo sua pele, sua carne e seus excrementos. 28 Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água,
e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. 29 Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra como estrangeiro que habita no meio de vós. 30 Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados, diante de Yahvé. 31 Será para vós Shabbat, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e para jejum. É, pois, uma lei perpétua. 32 O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura, para oficiar em lugar de seu pai, realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas. 33 Fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. 34 Isso será para vós uma lei perpétua, uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. Marcos 7 versículos 1 a 23. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição, porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e a tua mãe. E mais, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E, dessa mesma maneira, procedeis em relação a vários outros assuntos. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me, todos, e entendei, nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem aos maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Uma gentia manifesta sua fé. Salmos 40 versículos 11 a 17. Senhor, não mantenhas longe de mim a tua misericórdia, sempre me guardem o teu amor e a tua verdade.
Pois incontáveis males me cercaram, minhas muitas culpas se apoderaram do meu ser e me turvaram completamente a visão. Desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e por isso, meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que conspiram contra a minha vida. Retrocedam humilhados os que desejam a minha ruína. Fiquem aturdidos com sua própria vergonha os que zombam de mim. Entretanto, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Proclamem sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou um pobre e necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Provérbios 10 versículos 13 e 14. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do nécio é um atalho para a ruína.